Glória a Deus. A proposta do culto de hoje era um culto diferente, uma manhã de restauração e presença, como a gente comunicou, uma manhã de oração, de busca, de entendimento do céu. E tudo que foi falado até aqui, nós começamos falando sobre a batalha da oração, nós falamos sobre a questão das brechas, né, de fechar as brechas, de reconstruir muros, de ir mais profundo. Tudo isso foi uma construção para que você entenda que tudo começa na oração. Depois você vai fechar as brechas. Você vai fechar as brechas, você vai reconstruir os muros, você vai se proteger e você vai ir para o mais profundo. E lá no profundo, o Senhor te leva para esse lugar, esse nível de intimidade. Para quê? Para você ficar feliz com Ele somente? Não, é muito bom estar com Deus. Mas o Senhor nos convida para uma missão. Nós somos chamadas para uma missão. E isso a gente vai ver na Bíblia. Mulheres que foram chamadas. O tempo todo a gente vai ver na Bíblia. Todas as mulheres da Bíblia, elas tiveram missões. Eu quero destacar algumas aqui rapidamente para você. Joquebede teve a missão de proteger Moisés ainda bebê, preservando aquele que libertaria Israel da escravidão. Raabe recebeu a missão de cooperar com o plano de Deus e esconder os espias hebreus. Débora foi chamada para julgar Israel e liderar espiritualmente a nação e despertar Baraque para a batalha em tempo de medo e opressão. Ana teve a missão de gerar Samuel através da oração e entregá-lo ao Senhor para servir como profeta em Israel. Esther foi levantada para interceder pelo povo judeu e impedir um genocídio. Maria recebeu a missão de gerar o Messias e se submeter totalmente ao propósito de Deus. E você? Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Nós fomos chamadas para uma missão. A gente se esvazia para se encher de Deus, para se encher do rio de Deus, para derramar em algum lugar. E hoje eu quero destacar aqui apenas uma mulher, pincelando rapidamente a missão dela, e essa mulher é Esther. E eu quero que você saia daqui com uma frase, que é um versículo muito conhecido que eu amo na Bíblia. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou. Porque Esther, ela se torna rainha antes do povo receber ali um decreto de morte. Esther, ela se torna rainha e ela era judia e ela se torna essa rainha sem que o rei saiba dessa sua descendência, né? Que ela era do povo judeu. E o Senhor fez o rei olhar para ela, achar graça, né, nela. E depois de um tempo, quando um homem chamado Ramã, ele se revolta com orgulho e muito ódio no coração, porque Mardoqueu, o primo de Esther, aquele que cuidou dela, porque Esther era órfã, estrangeira e órfã, aquele que cuidou dela não se rendeu a Amã, não se curvou. E Amã, ele fica com ódio no seu coração e ele fala: eu vou matar Mardoqueu, mas não só Mardoqueu, eu vou matar todo o povo judeu. E ele convence o rei a fazer um decreto para exterminar o povo de Esther. E Mardoqueu manda uma mensagem para Esther, ele diz para ela: você não é rainha? Quem sabe não foi para isso que o Senhor te tornou rainha? Se você é rainha, você tem uma missão nessa posição. Se você chegou a essa posição é porque Deus quer fazer alguma coisa através de você, Esther. E aqui nessa história, a gente vê que Esther, ela consegue, com muita sabedoria, jejum, ela convoca um jejum. Quem conhece a história, você pode ler o livro de Esther, é um livro maravilhoso. A gente vai ver que ela convoca o povo para jejuar, para orar, para que ela saiba o momento certo de entrar na presença do rei. Porque naquela época não se podia entrar na presença do rei qualquer um, nem mesmo a rainha. A pessoa podia morrer, o rei tinha que estender o cetro para que a pessoa pudesse falar com ele. E Deus deu essa oportunidade porque ela agiu com sabedoria, ela soube o momento certo de falar. E entendeu que a sua posição não era sobre estar num palácio, não era sobre colocar uma coroa, mas era sobre uma missão que o Senhor tinha para ela dentro daquele palácio. E ela nos ensina aqui algumas coisas. A primeira é sobre a sua posição. E eu já quero te dizer que a sua posição é para uma missão. As mesas que o Senhor te colocou, os lugares que você chegou. Talvez você diga: mas eu estudei, mas eu alcancei, eu busquei, eu lutei. Deixa eu te dizer, você pode ter todos os atributos, toda a inteligência do mundo, mas quem te coloca lá é Deus. E se Deus te levou a algum lugar, esse lugar está relacionado com a sua missão. Se você está em alguma posição, essa posição você pode ter certeza, ela está relacionada à sua missão. Se você é uma mulher de influência, a sua influência tem uma missão. Porque de nada adianta ter influência e não ter posição, posicionamento diante de Deus.
E o Senhor quer que você se posicione, o Senhor te chama. Esther não se tornou rainha para usufruir dos benefícios do palácio, apesar de que ela usufruiu, né? A gente vê lá o banho, né? Aquela coisa toda, tudo que ela recebeu por ser rainha. Mas não era sobre aquilo. Era sobre algo muito maior do que ela. A posição dela tinha um propósito. E olha, como eu falei aqui, ela era órfã e estrangeira. Uma mulher de outro povo. Uma mulher improvável para fazer aquilo que ela veio fazer. Pare de dar desculpas pelo que você viveu ou pelo que você não tem. Quantas vezes a gente olha pra gente e fala, missão? Talvez quando eu falei aqui você pensou, não, a pastora está enganada. A missão é para o outro, porque eu ainda sou muito improvável, eu ainda sou muito distante daquilo que eu vejo outras mulheres fazendo. O Senhor está falando com você que está aqui hoje. Você tem uma missão, você foi chamada para uma missão. O Senhor te chama. E a gente tem que parar de dar desculpas. Porque quem é bom em dar desculpas normalmente não é bom em qualquer outra coisa. E a gente fica postergando aquilo que Deus quer fazer. A gente fica dando muita desculpa. Enquanto você tiver um mais não dá. Mas agora não é o tempo. Mas eu não consigo. Deus não vai ter o mais dele para você viver. E eu posso te dizer com toda certeza, viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Viver o chamado de Deus, apesar de todas as dificuldades e desafios, é o melhor que você pode viver. Você pode ter a casa dos sonhos, você pode ter o casamento dos sonhos, você pode ter tudo dos sonhos. Mas se você não estiver vivendo a missão, você não vai ser feliz. Porque Deus te trouxe a esse mundo com um propósito, com uma missão. E você precisa viver isso. Enquanto você tiver o mais, você não vai viver o mais de Deus. Até quando você vai parar porque disseram, porque eu sou, porque eu não sou, porque falaram isso, porque alguém me criticou. Quanta gente para porque recebeu uma crítica, gente. Gente, esses dias eu estava vendo na internet que até os Lençóis Maranhenses recebem avaliações ruins no Google. Aquilo ali me confortou. Eu falei, gente, as avaliações são engraçadas. Tipo, tem muita areia. Fez muito calor. O carro balançou muito. Falei, gente, e eu vou te falar uma coisa. A gente está fazendo aqui o culto da madrugada, né? Sabia que a gente foi criticado? Gente, qualquer coisa, tá lá no Instagram, depois você pode ir lá ver. Qualquer coisa que você se propõe a fazer no reino de Deus, você vai ser criticado. Se você não sabe lidar com crítica, aprende. Porque na vida toda você vai ser criticado, comparado. Vão falar de você, mas você precisa ser maior que isso, porque a missão é maior que isso. A gente ouviu aqui falar sobre Neemias. Neemias recebeu oposição de Sanbalat e Tobias. Toda a Bíblia você vai ver oposição se levantando e pessoas que criticando Moisés, gente. Moisés foi criticado pelo próprio irmão, pela irmã, né? Quem ele pensa que é? Será que Deus só fala com ele? Alguém que estava ali cumprindo uma missão extraordinária de Deus e foi criticado. E tá tudo bem, vou falar da gente. Agora, se a gente parar porque falaram, se a gente falar porque, me decepcionei, porque eu esperava, criei expectativa, a gente tem que parar de olhar para o homem. A gente tem que começar a olhar para Deus e dizer, olha, nenhum homem vai ser capaz, nenhuma mulher vai ser capaz, nenhuma crítica vai ser capaz de me parar naquilo que eu tenho para fazer em Deus. Ninguém. Porque só a gente que perde, porque a gente olha e fala, mas falaram de mim, mas isso, mas poxa, me compararam. Não pare. E em último lugar, o propósito muitas vezes nasce na crise. Na maioria das vezes, o chamado vai nascer na crise. O povo judeu aqui estava vivendo um tempo sombrio, a ponto de ser exterminado, ia ser um genocídio. E é nesse tempo que Deus levanta Esther para falar com o rei. E aí o rei, ele muda de ideia. E ele percebe que Amã não era alguém tão legal assim. Ele manda matar o cara que estava tramando contra o povo judeu. E ele deixa o povo salvo. Tempo de crise. Um tempo desesperador. Um tempo difícil. E talvez você pense, eu vou esperar essa crise passar para eu fazer alguma coisa no reino de Deus. Talvez é essa crise que vai revelar para você o teu chamado, o teu propósito. Quantas mulheres escrevem livros? Porque eu vivi uma dor tão grande que eu vou escrever um livro e eu vou abençoar outras mulheres. Propósito.
Ah, porque fizeram isso comigo, então eu vou fazer algo por alguém que está passando a mesma coisa. Propósito. As crises vêm para que você se disponha, se levante e entenda que Deus te chama para um tempo como este. Não pare por causa das crises, ou não espere a crise passar, o problema passar, para você dizer: eis-me aqui, Senhor. Foi para este tempo que o Senhor me chamou. É para isso que o Senhor me chamou. E eu vou fazer conforme o Senhor me orientar. Foi assim que Esther fez. E ela teve uma missão linda. Não foi sobre a coroa na sua cabeça. Não foi sobre a sua posição no palácio. Não foi sobre viver no palácio. Mas foi sobre salvar o seu povo. Deus te chama, mulher. Deus te chama. Mas a gente está se distraindo. A gente não está passando do primeiro nível para viver o chamado de Deus. A gente está perdendo na batalha da oração. E a gente não está vivendo a vida abundante. Porque quando Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus não está falando que você não vai ter crise, que você não vai ter problema. Jesus está dizendo: você vai viver a abundância do chamado na sua vida. A abundância do chamado é você viver feliz, entendendo: Deus me chama e eu vou fazer a vontade dele. E ainda que os tempos sejam difíceis, eu vou estar feliz, porque estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. A pessoa que está no centro da vontade de Deus, ela pode estar vivendo o pior tempo, a crise mais difícil da sua vida. E pode ter uma pessoa que está vivendo o melhor tempo no mundo, com coisas que o mundo dá, o melhor tempo na sua família. E eu posso te dizer com toda certeza: essa pessoa que está vivendo no centro da vontade de Deus, mesmo com todos os problemas, ela vai estar mais feliz do que uma pessoa que não tem Deus, não está no centro da vontade de Deus, mas tem tudo ao redor. E a gente vê isso acontecendo. Quanta gente morrendo em depressão, tendo tudo, mas não tendo nada porque não tem Deus. Tendo tudo, mas não tendo nada porque não está vivendo a plenitude do chamado de Deus. Deus está te chamando hoje. Eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração enquanto o louvor ministra uma canção. Porque talvez você não tenha tido fôlego para viver o chamado, para viver a luz que o Senhor te chama para viver. Como o próprio Jesus, ele nos ensina, né? Se a gente esconder a luz debaixo aqui de uma vasilha, de uma candeia, não vai iluminar nada. Mas o Senhor te chama para ser luz no mundo. O Senhor te chama para ser sal da terra. O Senhor te chama para abençoar outras pessoas. E talvez o que está faltando é a chama. Porque quando a gente tem a chama, o fogo de Deus aceso dentro de nós, a gente só quer ir, a gente só quer fluir, a gente só deseja viver a plenitude, a gente só deseja viver a abundância do chamado. Eu sei que é muito legal a gente ouvir sobre você vai ter vitória, a tua vida e os seus e as suas coisas e tudo que é teu, e é teu, e é teu. Mas deixa eu te falar, tudo que é teu, a sua vida, tudo que você chama de seu é para o outro. É para abençoar o outro. O evangelho é para o outro. Nós estamos nesse mundo para viver um chamado para o outro. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou. E nesse momento eu quero te convidar a cantar essa canção comigo com todo o seu coração. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Pedindo para que o Senhor acenda um fogo no seu coração, para que você saia daqui hoje incendiada, para incendiar esse lugar, esse bairro, essa cidade. Você vai viver coisas que você nem imagina, porque não é sobre você, não é a sua capacidade, mas é o fogo de Deus na sua vida. Você deseja viver isso? Diga: eu quero. Então levante-se do seu lugar, como quem foi colocada numa posição para um tempo como este. Você é filha do rei, e o rei nessa manhã coloca uma coroa na sua cabeça e diz: vai, vai, porque a sua posição te possibilita a viver o chamado de Deus. Vamos cantar esse louvor com todo o nosso coração. Vamos lá, glória a Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus.
Você ter vindo aqui nessa manhã já demonstra o quanto você quer mais de Deus. Você quer mais de Deus. Você quer mais do Senhor. E o Senhor está te entregando mais hoje. O Senhor está te entregando destino. O Senhor está te entregando propósito. O Senhor está te revelando chamado hoje. E eu creio que nessa manhã o Senhor restaurou. E não só, mas o Senhor acendeu uma chama nova, um fôlego novo. E você vai sair daqui como uma bola de fogo do céu, detonando o inferno. Detonando o inferno para a glória do Senhor. Entendendo que você é chamada. E mesmo que digam o contrário, e mesmo que a sua história diga que você não é, você vai se lembrar desse culto e você vai entender: eu sou chamada, nada pode me parar, nada pode me parar, nada pode me parar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor nos chama nessa manhã. Mas antes de vivermos o teu chamado, o Senhor nos chama para sermos filhas. Filhas, porque somos servas, mas antes de sermos servas, somos filhas do Senhor. E talvez você está aqui nessa manhã e você ainda não é filha, porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então, se você deseja nesse momento entregar a sua vida para Jesus, dizer: Jesus, entra no meu coração, toma conta da minha vida, eu não quero mais seguir sem o Senhor. Eu quero que você faça uma oração no seu coração. Repete comigo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, que eu cumpro o chamado, a missão que eu tenho nessa terra. E eu quero viver a eternidade contigo, em nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu quero perguntar: se você fez essa oração comigo hoje, pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, eu quero que você levante bem alta a sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém entre nós essa manhã, amém? Deus te abençoe lá atrás. Há mais alguém entre nós essa manhã dizendo: eu te recebo, Jesus, eu quero, Senhor, amém. Lá atrás, Deus te abençoe. Mais alguma mulher dizendo: eu quero ser filha do Rei, eu desejo ser filha do Rei. Nós queremos orar por você nessa manhã, porque tudo começa com o primeiro passo, com o primeiro nível, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu te agradeço por essas irmãs que receberam o Senhor no seu coração. Eu tenho certeza que a vida delas hoje muda. Muda porque agora elas não estão mais sozinhas, mas elas têm o Senhor e Salvador caminhando com elas. E a partir de agora, Senhor, os teus anjos, Senhor, protegem e o mal não lhe toca. A partir de agora, Satanás não tem poder de tocar nas suas vidas, mas elas são livres no Senhor. São livres porque o teu sangue que foi derramado naquela cruz as libertou, e hoje elas reconheceram isso e receberam liberdade do Senhor. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por cada mulher nessa manhã. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.